Oi, oi, gente! Estamos de volta, eu sou a professora Gisele de Paula e hoje a gente vai aprender espanhol com esse filme chamado Vivir dos Veces. Já começo com uma dica de pronúncia, pensa que é tudo B no lugar do V, tá? Então você vai pronunciar Vivir dos Veces. Fica comigo até o final dessa aula que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Já dá o seu like para me ajudar aqui no canal. Já compartilha com aquele teu amigo que você sabe que precisa, que gosta do idioma. E se não é inscrito no canal ainda, não deixa de se inscrever para você não perder nenhuma novidade, tá bom? Hoje a gente vai aprender bastante, então vamos logo assistir a nossa cena e não perde nada, fica comigo até o final, tá bom? Emilio, voy a hacerle unas preguntas muy sencillas, así que no hay nada de qué preocuparse. ¿Entendido? Perdone, pero ¿hay alguna razón por la que me esté hablando como si fuese retrasado? Está bien. Yo me llamo Catalina, pero puede llamarme Katy. ¿Puedo tutearle, Emilio? De usted está bien, gracias. Pues empecemos entonces. ¿En qué año estamos, Emilio? 2017, ¿Y en qué estación? primavera, Muy bien. ¿Y en qué ciudad estamos? Valencia, Muy bien, muy bien. ¿Y en qué lugar nos encontramos? la cárcel. Llevo aquí metido todo el día haciendo pruebas y no me dejan irme. Emilio, por favor, necesito que se tome usted esto en serio, ¿de acuerdo? Hospital. Muy bien, Emilio. Ahora, Emilio, necesito que imagine que usted tiene 30 monedas. ¿Las visualiza? Uh, Si de esas 30 me da 3, ¿cuántas le quedan? disculpe usted otra vez, Katy, pero aunque esté jubilado, soy profesor de matemáticas. Sí, sí, lo sé, lo pone en su expediente. De universidad. Sí, también lo pone, que me lo he leído entero. Bien. Pues tengo 30, le doy 3, me quedan 27. Muy bien. ¿Y si me da 3 más? 24, 21, 18, 15, Muy bien. 12, Muy bien. 9, 6, Sí, veo que 3, usted lo... 0. Ujú. Ahora, Emilio, ¿podría decirme usted qué es esto? Es un hecho. ¿Usted cree que soy un idiota? Porque no he podido terminar un cuadrado mágico, pero es que ya no se le permite a uno tener un mal día, ¿o qué? Mi cabeza está perfectamente. Ve esta parte de aquí. Es el hipocampo. Y aquí es donde están sus recuerdos más recientes. Estos son los primeros que va a perder. Después de esto irá a la parte frontal, que es donde reside el pensamiento lógico. Y eso afectará a su habilidad para resolver problemas. Y llegará a esta parte trasera del cerebro, que es donde se almacenan sus recuerdos más antiguos. ¿Entiende todo lo que le he dicho? ¿Cuál es la solución? No hay solución. Bom, gente, Vivir dos Veces é uma comédia espanhola de 2019 e conta a história desse senhor que a gente vê aí na tela, o Emílio. Ele é um viúvo que descobre a doença Alzheimer e ele decide reencontrar o seu primeiro verdadeiro amor, mas para isso ele precisa da ajuda da família, então toda a família vai tentar ajudar ele a conseguir esse desejo. Na cena que nós assistimos, ele está conversando, né? É uma espécie de consulta médica, um teste com a Catalina. E ela começa dizendo assim para ele: Emilio, voy a hacerle unas preguntas muy sencillas, así que no hay nada que preocuparse, entendido? Ela diz assim: Emílio, eu vou fazer ao senhor umas perguntas muito simples, de modo que... Olha o assim que, né? De modo que não há nada de que se preocupar. Entendido? Você não tem nada que se preocupar, são perguntas muito simples. O Emílio vai dizer assim: Perdone, pero ¿hay alguna razón por la que me esté hablando como si fuese retrasado? Ele diz:
Perdoa, mas há alguma razão pela qual você está falando comigo como se eu fosse atrasado? Esse atrasado aí seria um atrasado mental, né? Pela forma que ela fala. Vocês percebam no vídeo que ela fala com ele como se estivesse falando com uma pessoa doente ou como se estivesse falando com uma criança. A forma que ela fala não é dinamizada, não é normal, né? E ela não responde a pergunta dele, né? Mas ela diz, está bien? Tipo, está bem. Yo me llamo Catalina. Eu me chamo Catalina. Pero puede llamarme Katy. Mas pode me chamar de Katy. Puedo tutearle, Emílio? Essa pergunta aqui, gente, eu confesso para vocês que já faz tempo que eu estava querendo que aparecesse algo semelhante aqui em um dos nossos vídeos, né, uma das nossas cenas, para eu explicar para você o que é esse negócio de tutear. Isso é muito comum, mas a gente precisa entender aqui o que significa isso. Ela perguntou para ele, olha, eu posso te tutear, Emílio? E o que seria esse tutear? Tutear, gente, é tratar alguém, né, reciprocamente, você tratar alguém e ser tratado como tu, ao invés de vós. Basicamente, ela está perguntando a ele se ele permite um pouco mais de intimidade entre eles, tá? Se ele permite que, ao invés de ela chamá-lo de senhor, ela o chame de você. Aqui vai ser um pouquinho mais além, porque a gente precisa, assim como a gente faz no português, a gente precisa combinar sempre os verbos com o pronome. E aí ele responde, de usted está bien, gracias. Ou seja, ele não deu a permissão. Ele não deu a ela essa liberdade de chamá-lo de você. Então ele diz, ó, de senhor está bem, obrigado. Ele manteve ali a distância, né? Pues empecemos entonces. Pois começamos então. Em que ano estamos, Emílio? Em que ano nós estamos, Emílio? O Emílio vai responder 2017, 2017. E em que estação? E em que estação? Primavera, primavera. Muy bien. E em que cidade estamos? E em que cidade estamos? Ele responde Valência. Valência é uma cidade da Espanha, né? Muy bien, muy bien. E em que lugar nos encontramos? Em que lugar nos encontramos? Ele responde, la cárcel, a cadeia. Ele aqui, gente, sabe que não está na cadeia, né? Mas ele responde, a cadeia. Llevo aqui metido todo el día haciendo pruebas e não me dejan irme. Então ele diz, olha, eu levo o dia inteiro aqui fazendo provas, testes, né? E não me deixam ir. Então, por isso ele disse que está na cadeia, porque ele está preso lá o dia inteiro fazendo testes e não permitem que ele se vá. Aí a Catalina diz, Emílio, por favor, necessito que se tome usted isso em sério. Emílio, por favor, eu necessito que o senhor tome isso a sério, que o senhor leve isso a sério. De acordo? De acordo, você concorda com isso? E aí ele responde agora da forma correta, né? Hospital. Hospital é a resposta de qual lugar que ele se encontra. Em que lugar nos encontramos? Hospital. Muy bien, Emílio. Muito bem, Emílio. Agora, Emílio, necessito que imagine que você tem 30 moedas. Agora, Emílio, eu preciso que o senhor imagine que o senhor possui 30 moedas. Las visualiza, você pode vê-las, visualizar. Se dessas 30 me dá 3, quantas lhes quedam? Se dessas 30 moedas, me dá 3, quantas lhes sobra? E o Emílio vai responder, desculpe usted outra vez, Katy, pero aunque esté jubilado, soy professor de matemáticas. Me desculpe a senhora outra vez, Katy. Mas ainda que eu esteja aposentado, jubilado, aí, gente, aposentado, tá? Sou professor de matemáticas. Então, por que ele fala isso, gente? Ela fez uma pergunta muito básica, né? Ah, o senhor tem 30 moedas, me dá 3, quantas ficam? Então, para um professor de matemática, ainda que aposentado, é uma pergunta ridícula.
Sí, sí, lo sé. Lo pone su expediente. Ela responde, sim, sim, eu sei. Está aqui no seu arquivo, nas suas informações pessoais. Então, ela diz que está lá, que ela já sabe que ele é professor de matemática. De universidade. Ele ainda aclara um pouco mais a situação. Além dele ser professor de matemática, ele é de universidade, né? Não é um professor que dá aula para criancinha, não. Sí, también lo pone, que me lo he leído entero. Ela diz que sim, que também lo pone, quer dizer, foi posto lá no arquivo dele, nas informações dele, e que ela leu isso inteiro. Me lo he leído inteiro. Ela leu esse expediente, né, o arquivo dele com as informações, ela leu inteiramente. Bien, pues tengo 30, le doy 3, me quedan 27. Então, ele vai responder, olha bem, pois tenho 30, lhe dou 3, fico com 27. Muy bien. E se me dá 3 mais? A Catalina vai dizer, olha, muito bem. E se você me dá 3 mais? Elas continuam falando aqui das moedas, tá? Se você me dá mais 3 moedas, o Emílio vai responder meio que impaciente já. Claro, né, gente? Uma pergunta que para ele é muito simples. 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0. Ele vai dizendo todas as vezes tirando 3 moedas, né? Então, tinha 30, tirou 3, ficou 27, tira mais 3, 24, mais 3, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3 e 0. Tá? Então, ele vai contando aí, diminuindo cada vez 3 moedas. Agora, Emílio, poderia dizer-me usted que é isto? Agora, Emílio, o senhor poderia me dizer o que é isso? E ela aponta ali para a caneta, né? Ela mostra para ele uma caneta. Caneta, gente, em espanhol é bolígrafo, mas também a gente encontra outros nomes, vai depender da região. Você pode encontrar a palavra pluma ou ainda lapiseira e também outras, tá? As que eu lembro agora são essas. Então ela pergunta o que é isso e ele responde: es un hecho. É um fato. É um fato. Usted cree que sou um idiota. A senhora acredita que eu sou um idiota? Quando ela faz essa simples pergunta para ele sobre a caneta, né? O que é essa caneta? O que é isso? Ele diz, olha, é um fato. Agora eu não tenho nenhuma dúvida. Você acredita, você acha que eu sou um idiota. ¿Por qué no he podido terminar un cuadrado mágico? Pues que ya no se le permite a uno tener un mal día o qué? Olha, porque eu não pude terminar um quadrado mágico. Quadrado mágico é aí um passatempo, tá? Não conseguiu terminar. E ele fazia isso frequentemente. Pois que já não se permite a uno, esse a uno aí é a alguém, não se permite a uma pessoa ter um mau dia ou o quê, né? Então, ele acha que ele simplesmente teve um mau dia nessa ocasião em que ele não conseguiu terminar o quadrado mágico. E estão fazendo um alarme em relação a isso e estão exagerando em relação ao que aconteceu, tá? Então, a frase aí seria: por que não pude terminar o quadrado mágico? Pois já não se permite a alguém ter um mau dia ou o quê? Né? O que é que está acontecendo? Por que isso? Mi cabeça está perfeitamente. A minha cabeça está perfeitamente. Ela está perfeitamente bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Então, gente, nós vamos assistir a cena toda até aqui e a gente retorna para a segunda parte, que é menorzinha, vai ser bem rapidinho. Vamos lá, então? Emilio, voy a hacerle unas preguntas muy sencillas, así que no hay nada de qué preocuparse. ¿Entendido? Perdone, pero ¿hay alguna razón por la que me esté hablando como si fuese retrasado? Está bien. Yo me llamo Catalina, pero puede llamarme Katy. ¿Puedo tutearle, Emilio? De usted está bien, gracias. Pues empecemos entonces. ¿En qué año estamos, Emilio? 2017. ¿Y en qué estación? Primavera. Muy bien. ¿Y en qué ciudad estamos? Valencia. Muy bien.
Muy bien. ¿Y en qué lugar nos encontramos? ¿La cárcel? Llevo aquí metido todo el día haciendo pruebas y no me dejan irme. Emilio, por favor, necesito que se tome usted esto en serio, ¿de acuerdo? Hospital. Muy bien, Emilio. Ahora, Emilio, necesito que imagine que usted tiene 30 monedas. ¿Las visualiza? Si de esas 30 me da 3, ¿cuántas le quedan? Disculpe usted otra vez, Katy, pero aunque esté jubilado, soy profesor de matemáticas. Sí, lo sé, lo pone en su expediente. De universidad. Sí, también lo pone, que me lo he leído entero. Bien. Pues tengo 30, le doy 3, me quedan 27. Muy bien. ¿Y si me da 3 más? 24, 21, 18, 15, Muy bien. 12, Muy bien. 9, 6, Sí, veo que 3, usted lo... 0. Ujú. Ahora, Emilio, ¿podría decirme usted qué es esto? Es un hecho. ¿Usted cree que soy un idiota? ¿Por qué no he podido terminar un cuadrado mágico? Pero es que ya no se le permite a uno tener un mal día, ¿o qué? Mi cabeza está perfectamente. Nessa segunda parte, gente, o Emílio ele está conversando com o seu médico e o médico mostra para ele, né, como eu falei lá no início do vídeo, o Emílio ele tem Alzheimer e aqueles testes que ele fez ali com a Catalina já era para tentar identificar alguma manifestação da doença. O médico explica para ele, ó, ve esta parte de aqui, o senhor vê essa parte aqui, esse é o hipocampo, é o hipocampo. Essa palavra hipocampo é relacionada ali a uma parte do cérebro, tá? E aqui é onde estão seus recuerdos mais recientes. E aqui é onde estão as suas recordações, as suas memórias mais recentes. Estes são os primeiros que vai a perder. Estes são os primeiros que o Senhor vai perder. Después de esto, virá a la parte frontal, que es donde recibe el pensamiento lógico, y eso afectará su habilidad para resolver problemas. Então, ele vai explicar, olha, depois disso, virá a parte frontal, a parte da frente, né? Que é onde recebe o pensamento lógico, e isso afetará a sua habilidade para resolver problemas. Y llegará a esa parte trasera del cerebro, que es donde se almacenan sus recuerdos más antiguos, y llegará a esta parte traseira do cérebro, que é onde se armazena, ou seja, que se guarda as suas lembranças mais antigas. Entende todo lo que le he dicho? O senhor está entendendo tudo que eu falei, tudo que eu te disse? E o Emílio pergunta, qual é a solução? Qual é a solução? O médico responde, infelizmente, não há solução. Não há solução. Eu quero mostrar para vocês uma coisa importante. Vocês lembram que eu falei sobre o tutear? Eu falei sobre o tutear quando a Catalina pergunta se ela pode tutear o Emílio. E ele responde que não, né? Ele fala que não deveria. Então, ela deveria continuar falando com ele como usted ao invés do tu, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Algumas frases que ficariam diferentes, tá? Se ele tivesse permitido para ela tutear-lhe. Olha só o que eu vou ensinar para vocês, gente. Isso é muito interessante. Por que eu vou falar isso? Por quê? Quando a gente usa uma frase, a gente combina toda ela com o pronome pessoal. Um exemplo, o pronome pessoal eu. Eu me chamo Catalina. Eu me chamo Catalina. E se fosse ela, seria ella se llama Catalina. Ao invés de me llamo, seria se llama. Por quê, gente? Porque eu mudei o pronome. Então, quando eu mudo o pronome, eu mudo também o verbo. A conjugação é diferente. Isso acontece também no português. Eu falo, eu me chamo Gisele. Ou ela se chama Catalina, tá? Então, eu me chamo, ela se chama. Eu mudo o verbo também quando eu mudo o pronome. Aqui eu vou pegar como exemplo essa frase aqui, olha. Necessito que imagine que usted
tiene 30 monedas. Se ele tivesse permitido que ela tuteasse, essa frase seria assim: necesito que imagines que tu tienes 30 monedas, tá? Imagines que tu tienes 30 monedas. Precisaríamos combinar toda a frase dessa feita com o tu ao invés de com usted. Vamos para um outro exemplo. Nessa frase aqui, ó, Emilio, por favor, necesito que se tome usted eso en serio. Se eu tiro esse usted e coloco o tu, eu preciso mudar. Emilio, por favor, necesito que te tomes tu eso en serio. Te, tira esse se, porque o se é relativo à terceira pessoa, coloca um te, porque o te fica relativo à segunda pessoa, te tomes tu eso en serio. Então, gente, aqui, dependendo do seu nível, você vai pegar isso de uma forma mais completa, mas é só para você entender que a frase ela precisa ser toda combinando com o pronome. Nós vamos então agora assistir novamente a cena até o final para a gente terminar a nossa aula. Vamos lá? Emilio, voy a hacerle unas preguntas muy sencillas, así que no hay nada de qué preocuparse. ¿Entendido? Perdone, pero ¿hay alguna razón por la que me esté hablando como si fuese retrasado? Está bien. Yo me llamo Catalina, pero puede llamarme Katy. ¿Puedo tutearle, Emilio? De usted está bien, gracias. Pues empecemos entonces. ¿En qué año estamos, Emilio? 2017. ¿Y en qué estación? Primavera. Muy bien. ¿Y en qué ciudad estamos? Valencia. Muy bien. Muy bien. ¿Y en qué lugar nos encontramos? La cárcel. Llevo aquí metido todo el día haciendo pruebas y no me dejan irme. Emilio, por favor, necesito que se tome usted esto en serio, ¿de acuerdo? Hospital. Muy bien, Emilio. Ahora, Emilio, necesito que imagine que usted tiene 30 monedas. ¿Las visualiza? Si de esas 30 me da 3, ¿cuántas le quedan? Disculpe usted otra vez, Katy, pero aunque esté jubilado, soy profesor de matemáticas. Sí, sí, lo sé, lo pone en su expediente. De universidad. Sí, también lo pone, que me lo he leído entero. Bien. Pues tengo 30, le doy 3, me quedan 27. Muy bien. ¿Y si me da 3 más? 24, 21, 18, 15, Muy bien. 12, Muy bien. 9, 6, Sí, veo que 3, usted lo... 0. Ujú. Ahora, Emilio, ¿podría decirme usted qué es esto? Es un hecho. ¿Usted cree que soy un idiota? Porque no he podido terminar un cuadrado mágico, pero es que ya no se le permite a uno tener un mal día, ¿o qué? Mi cabeza está perfectamente. Ve esta parte de aquí. Es el hipocampo. Y aquí es donde están sus recuerdos más recientes. Estos son los primeros que va a perder. Después de esto irá a la parte frontal, que es donde reside el pensamiento lógico. Y eso afectará a su habilidad para resolver problemas. Y llegará a esta parte trasera del cerebro, que es donde se almacenan sus recuerdos más antiguos. ¿Entiende todo lo que le he dicho? ¿Cuál es la solución? No hay solución. Bom, gente, a gente fica por aqui então. Quero mandar um beijo e agradecer a todos vocês que ficaram até o final da aula. Muchas gracias, besitos e hasta la vista!